Eu sou o Augusto da Food Brasil, seu engenheiro de alimentos, e aqui eu vou te ensinar como fazer dinheiro com a sua formação na indústria de alimentos. E não só fazer dinheiro, garantir que você vai fazer muito dinheiro por muito tempo. E para quem é esse curso? É para quem já está na indústria por muito tempo, que vê o salário estagnado, vê parado numa posição que não consegue crescer, ou que está aí só recebendo aquele ajuste de salário por inflação ou por negociação sindical. Outras pessoas também que têm medo de perder o seu emprego. Isso daí acontece muito e se você não está preparado para aquele dia, o dia vai chegar e você vai se sentir e você vai lembrar de mim. E esse curso também é para você que empreende na área de consultoria de alimentos. Muitas vezes os consultores chegam para mim e têm muita dificuldade em vender o seu serviço, de aumentar seu faturamento ou de sair dessas oportunidades que são como responsabilidade técnica, fazer manual de BPF, aquele faturamento que não te deixa feliz com a consultoria de alimentos. Esse curso também é para você, para os recém-formados ou para a pessoa que ainda está estudando na universidade, porque é algo que eu não tive na faculdade e me ajudou muito depois de formado. Então, se eu tivesse tido essa formação na época da universidade para procurar emprego, para fazer minha carreira e para planejar minha carreira, isso teria me ajudado muito. Mas não é só para recém-formado. Mas e se você não tem formação formal, com diploma, engenharia química, engenharia de alimentos, bioquímica, farmácia, nutrição, veterinária, mas você tem vários anos de indústria de alimentos, esse curso também é para você, porque a formação da vida faz com que a gente tenha muito conhecimento, mas o principal é como lidar com a carreira. Esse curso ele não vai ser para você que não tem formação nenhuma. Se você nunca trabalhou na indústria de alimentos ou se você não tem formação na área de alimentos e não se interessa por alimentos, esse curso não é para você. Eu acho que eu não vou poder te ajudar. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, atuo desde 2008 nessa área e eu consigo te ajudar se você tiver interesse na indústria de alimentos. Agora, se você não tem interesse, não tem formação e não tem nenhum diploma formal nessa área, não te recomendo seguir nesse curso. E por que eu posso te ajudar? Vamos ver agora um depoimento da Jéssica Santiago. Ela foi uma pessoa que eu ajudei no começo de carreira, ela tinha mestrado, estava trabalhando fora da área, e eu convidei ela e falei assim, ó, eu vou te ensinar a se inserir no mercado, vou te ensinar a pedir aumento, se recolocar e se reposicionar. E aí dá uma olhada no que ela falou sobre tudo isso. Oi pessoal, meu nome é Jéssica Santiago, eu sou engenheira de alimentos, finalizei o meu mestrado na Unicamp, né? E aí eu vou contar um pouco de como foi essa experiência para vocês. Eu saí do mercado que eu estava, resolvi fazer um mestrado, e aí eu fiquei uns 2 anos, né, dedicada somente ao mestrado. E aí eu, terminando essa pós-graduação, eu não queria ficar na carreira acadêmica, e eu falei, preciso voltar ao mercado de trabalho, mas de que forma? E aí a única oportunidade que eu tinha encontrado na época foi para essa área de venda técnica. Inicialmente, eu não tinha gostado muito, porque eu tinha medo, eu não sabia vender, eu não sabia de que forma vender, o que falar com o cliente, né? Aí bateu aquele medo e eu pensei, eu não vou conseguir atingir os objetivos que eu preciso. Aceitando essa proposta, eu montei essas estratégias juntamente com o Augusto, ele me passou diversas dicas, e aí eu comecei a estudar o portfólio, estudar o tipo de cliente. Então, assim, eu posso dizer que eu sou um bom exemplo que foi de 0 experiência para uma vendedora técnica, em menos de 2 anos, né, que eu saí do mestrado, fui para essa oportunidade de venda técnica, na sequência eu já consegui uma outra oportunidade na área de venda técnica em uma outra empresa. Então, assim, vale muito essa experiência e o crescimento é diário. O que você achou? Você acha que eu posso te ajudar também? Uma das histórias que eu tenho com relação à perda de emprego, e eu acho que isso é algo que mexe muito com a gente. Quando a gente está ali super tranquilo, tá tudo funcionando bem, você nunca vai esperar que você vai levar um pé na bunda. Isso pode não acontecer. Então eu estava lá, mais ou menos em 2013, 2014, tinha acabado de entrar numa empresa que se chama Hella Ingredientes do Brasil. Esse cara, né, dono da empresa, me chamou para trabalhar com ele porque eu já tinha trabalhado numa empresa que ele representava. A grande ideia dele era montar uma fábrica de ingredientes. Nessa época eram ingredientes fibra de laranja desidratada. Eu vou deixar aqui, ó, dá uma olhada aqui. Eu fiz uma patente sobre esse processo, sobre esse equipamento e sobre esse produto. Falou, Augusto, vem trabalhar comigo que a gente monta uma patente, a gente monta uma empresa, a gente vai ganhar muito dinheiro, você vai ser meu sócio, eu, você e o professor Marcelo Cristianini da Unicamp. E a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai vender essa empresa para Fiberstar. Durante um período de 3 anos, eu trabalhei todos os dias para desenvolver essa patente, olhando equipamentos nacionais, fazendo teste bancado, conheci diversos distribuidores, me desenvolvi muito como profissional, como engenheiro de alimentos. Eu fiz contatos também com empresas de suco de laranja e fui instalar essa fábrica dentro do meu primeiro chefe, Marcão, ele trabalhava lá.
A gente conseguiu fazer um acordo comercial no qual ele fornecia a polpa e a gente processava e pagava um valor para a polpa fabricada. Se você for imaginar uma fibra de laranja, ela tem 95% de umidade e você tem que tirar isso e só sobrar o pó. Qual que é o grande segredo da fibra de laranja? Fazer com que ela seja muito fluida. E esse tá o pulo do gato e a tecnologia que eu consegui desenvolver através dessa patente. Um dia, a Fiberstar foi comunicada de que havia esse projeto, meu chefe da Hella conversou com eles, e aí eles marcaram uma reunião. Eles saíram todos dos Estados Unidos ali, pegaram um avião, veio a equipe toda da Fiberstar e colocou a gente dentro de um hotel pra gente conversar. Eu tava todo animado, falei, agora eu vou ficar rico, acertei na vida, ganhei. E o que aconteceu? O John Hain, que é o presidente até hoje, ele chegou pra gente e falou assim, ó, você cometeu um crime. Já gelei. Nossos advogados estão no quarto acima. E se vocês não passarem essa patente pra gente, vocês vão ser presos. Falei, caramba, como assim? A gente vai ser preso? Imagina você, eu tava com uma euforia de vou ficar rico. De repente, isso passou para uma euforia de eu vou ser preso? Que isso? E aí, no meio daquela discussão que estava acontecendo naquela sala, uma das ações que ficou combinada, que esse meu antigo chefe fez, foi de ceder a patente à Fiberstar sem nenhum custo, sem nenhum royalty, sem nada. Na época, a empresa tinha uma patente que estava ativa e estava valendo, só que mais 2 anos essa patente ia se expirar e o processo ia cair, ia ser aberto e todos poderiam utilizar essa tecnologia. Se você lembrar do Nespresso, antigamente, poucas empresas, para não dizer só a Nestlé, tinha a patente da cápsula do Nespresso, só ela poderia comercializar, fabricar e vender. A hora que a Nestlé perdeu essa patente, né, que a patente foi aberta para o público, várias empresas começaram a fazer a cápsula do Nespresso e o Nespresso teve que se reinventar e agora criou uma nova cápsula e um novo modelo. Mas assim que a patente do Nespresso caiu, todo mundo começou a fazer. E foi assim a mesma coisa com a Fiberstar. Assim que a patente deles venceu, muitas outras empresas de fibra de laranja, como ingrediente para a indústria de alimentos, começou a fazer. Só que agora a Fiberstar tinha uma outra patente, um novo jeito de se fazer essa fibra de laranja, graças ao meu ex-chefe. O que eu ganhei com isso? Nada. Não contente, né? A gente continuou o projeto ali e eu fui e viajava constantemente para a fábrica de suco de laranja para instalar os equipamentos, para instalar esse processo e colocar isso para rodar. Isso não funcionava assim. Para você que já construiu uma fábrica, instalou um processo, demora muito tempo. Eu dormia dentro do carro, né? Para fazer os turnos ali, para atender qualquer problema que acontecesse, eu não conseguia voltar para o hotel, para voltar para a empresa, para acudir. Eu ficava dormindo dentro do carro. Então, durante 3 meses, eu fiz essa rotina. Voltava para o hotel, tomava um banho, descansava, mas enquanto o processo estava rodando, eu dormia lá no pátio da fábrica, dentro do meu carro, esperando algum problema acontecer. No final desses 3 meses, a gente conseguiu colocar a fábrica para rodar e a produção era constante de 1 tonelada de fibra por dia. Pode não parecer muito, tá? Mas essa quantidade já era suficiente para validar um processo. De uma ideia que não se podia fazer fibra de laranja fora da fábrica da Fiberstar nos Estados Unidos, agora a gente tinha uma outra fibra de laranja tão boa quanto sendo produzida aqui nacionalmente no Brasil. Quando tudo estava rodando bonitinho, quando já estava com essa produção acertada, que já tinha uma produção ali constante de 1, 2 toneladas, às vezes por dia, eu ia tirar um momento de férias, meu primeiro período de férias depois desses 3, 4 anos trabalhando em cima dessa patente. O que aconteceu? O meu chefe, né, fui me despedir de todo mundo, falei, pessoal, semana que vem eu tô saindo de férias e eu volto daqui 1 semana. Esse meu chefe me chamou na sala e falou assim, e eu lembro até hoje, a gente estava ali no escritório em Pinheiros, a loja ainda está até hoje lá, eu acredito, e ele me colocou numa salinha de vidro, me colocou sentado ali e falou, sabe qual que é a parte boa dessa viagem? É que você não precisa se preocupar em voltar. E pôs a mão aqui no meu ombro assim, ó, pode ficar tranquilo, porque quando você voltar, a gente não vai renovar o seu contrato. Você pode ficar por lá. Imagina o que eu senti naquela hora. 3 anos, uma patente, um projeto. E o que eu ganhei? Um até logo. Nem um muito obrigado eu recebi naquele momento. Só um tapinha nas costas e não precisa voltar. Naquele momento, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu acreditava. Mas a sensação, eu lembro até hoje, era de um imenso branco. E agora? Eu vou? Eu fico? Eu gasto? Eu não gasto? O que vai acontecer? Eu não tinha um plano B. Você já passou por isso? Essa situação é uma das piores situações que eu acho que eu já vivi como profissional. E a partir daquele momento, eu tive que começar a me virar. E foi muito, muito, muito difícil. Até aquele momento, eu sempre trocava de emprego, indo para um emprego melhor, indo para uma oportunidade melhor, pedindo as contas, como o pessoal diz no vocabulário de chão de fábrica.
e naquele momento eu estava sendo demitido. Já assistiu o sócio Roberto Justus? Você está demitido. Você está demitido. Você está demitido. Você está demitido. E foi isso que aconteceu. E aí, naquele momento eu percebi que eu deveria ter me preparado melhor, que eu deveria ter feito mais contatos, que eu deveria ter feito mais entrevistas, que eu deveria estar mais preparado. E eu não estava. E qual que é a boa notícia? Ou a má notícia? Isso não foi a primeira vez e também tampouco foi a última. Só que essa foi a primeira e última vez que eu fui pego desprevenido. Porque nas outras vezes que isso aconteceu, eu já tinha me preparado. E eu vou te contar o que eu fiz. E o que muita gente faz ali, e eu não fui diferente. Eu estava com minhas férias planejadas, já tinha comprado passagem, já tinha reservado hotel, carro, passeio. E eu fui terminar, né, de fazer essa viagem, mas com a cabeça em outro lugar. Porque imagina, como é que você vai fazer uma viagem sem garantia de que você vai poder voltar e pagar essa viagem? Como é que você vai aproveitar um almoço sem saber se você vai poder pagar esse almoço? É muito complicado, é muita pressão, é muita incerteza. E o que muita gente faz? Exatamente isso. Sai de férias e, quando voltar, pensa no que vai fazer. Só que, quando volta, o rombo já é muito maior. Se você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses fora desse mercado, para você conseguir se recuperar, se reposicionar, é muito mais difícil. Existe uma frase muito importante, muito interessante. É mais fácil você conseguir um emprego se você estiver empregado. Eu acho que um jeito errado de lidar com isso é ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, é tirar um período sabático sem planejamento. O período sabático ele é importante, desde que você se planeje para fazer esse período sabático. Usar uma demissão ou um fim de contrato para começar nesse período sabático, eu acho que não é a melhor opção e eu não te recomendo fazer isso. Um outro jeito que eu acho que é errado, e não só errado, muito arriscado, é de tirar do papel aquele sonho empreendedor. Eu já fiz isso, não por querer tirar o sonho empreendedor, mas só depender do sonho empreendedor. Eu trabalhava nessa empresa Fiberstar nos Estados Unidos, ganhava em dólar e eu investia no Brasil. Era muito tranquilo, porque o dólar valia, eu jogava o dinheiro aqui para as empresas e elas tentavam se manter. Quando eu perdi esse contrato com a Fiberstar, eu tive que voltar para o Brasil e já não tinha esse retorno desse dinheiro. E aí eu vivia tentando tirar dinheiro da sorveteria e da fábrica de salgadinhos. E, para sua surpresa, o que aconteceu? Não dava dinheiro. Por que eu acho que é um jeito muito arriscado? A maioria dos empreendimentos que a gente tem no Brasil, eles demoram muito tempo até dar um certo lucro, até você conseguir retirar uma quantidade de valor que seja significativa para manter o seu estilo de vida. Muitas empresas demoram muito tempo para que elas consigam ter fluxo de caixa suficiente para você sobreviver desses rendimentos. 2, 3, 4, 5 anos. E aí, você faz o quê? A empresa precisa de fluxo de caixa, você depende só dela para pagar suas contas. Isso é muito arriscado e a maioria das empresas que abrem nessa situação acabam fechando. Esse também não é um dos caminhos que eu indico para você fazer. Muita gente pega até os acordos de CLT, o seguro-desemprego e investe nesses empreendimentos. Pode dar certo? Pode. Não estou falando que não vai dar certo, mas é muito arriscado. Um outro jeito errado que eu vejo muito na internet é buscar essa nova vaga, essa nova oportunidade ou reposicionamento como um emprego de verdade. A pessoa vai lá, acorda 8 da manhã, começa a mandar um monte de currículo, começa a se candidatar nessas vagas de LinkedIn simplificado, de Gupy, fazer um monte de processo seletivo automatizado, sem nenhuma estratégia, só focando na quantidade de candidaturas. Por que eu acredito que isso é errado? É muito melhor você se dedicar uma semana inteira a pesquisar a vaga, pesquisar qual que são os benefícios, quais que são as oportunidades, quem são as pessoas que estão contratando, o que você pode contribuir para essa vaga, preparar para essa entrevista, preparar para essa candidatura antes de se candidatar. Muitas vezes você pode estar perdendo tempo mandando e disparando vários currículos sem estratégia nenhuma, sem customização nenhuma, você acaba achando que está sendo muito eficiente e na verdade não está. Quantas dessas vagas que você foi chamado com esse tipo de estratégia? É só parar um pouquinho e fazer as contas. Se você mandou 1000 candidaturas e recebeu 2, 3, será que não era melhor mandar 2, 3 e receber a resposta de 2, 3? Por isso eu te falo, é importante levar a sério esse processo de reposicionamento e recolocação, mas não visando quantidade, mas sim qualidade. E é isso que eu vou te ensinar aqui. E o erro clássico, eu acho, é as pessoas esperarem tomar o pé na bunda para tomar essa decisão de buscar outras oportunidades. Como eu disse anteriormente, o melhor jeito de arrumar uma oportunidade, uma vaga, um emprego, é estando empregado, é estando em uma oportunidade, é estando dentro de um negócio. As portas se abrem, porque você já tem um sobrenome, eu sou Augusto de tal empresa. Você já tem os contatos e você já tem as ferramentas para trabalhar
essa sua rede de contatos com muito mais tranquilidade, muito mais liberdade e principalmente sem pressão nenhuma. Imagina você tendo que ter um emprego, tendo uma oportunidade, aumentar seus rendimentos, não tendo rendimento nenhum, estando desempregado, a pressão da família, a pressão da sociedade, a sua própria pressão como profissional. Eu tenho que me reposicionar, eu tenho que me colocar, já faz uma semana, já faz um mês, já faz um ano. Enquanto que, se você estivesse na sua vaga, procurando oportunidades ativamente, a hora que você olhasse para essa oportunidade, você poderia avaliar se vale a pena ou não. E o momento correto para fazer isso é enquanto você está aí nessa oportunidade. Então, se você está se olhando e falando assim, esse curso não é para mim porque eu já estou posicionado. Lembre-se disso. O melhor momento para se posicionar é quando você já está posicionado. E agora eu quero deixar um recado para você. Você vai esperar ouvir essa frase: você está demitido, Você está demitido. para começar a se movimentar? Eu espero que não. Mas se isso acontecer, lembra de mim, porque eu vou te ajudar. Eu gostaria de te ajudar muito antes disso acontecer, porque eu acho que é muito mais fácil, muito mais simples. Mas se chegou nesse momento, eu posso te ajudar e você vai lembrar de mim. E se você tiver alguém passando por isso, fala para me chamar. E eu já vou deixar aqui uma mudança de comportamento que talvez possa ajudar você que está buscando esse reposicionamento, essa nova oportunidade, ou alguém que você conhece. A primeira coisa é parar de mandar seu currículo, sua vaga, suas candidaturas através de sites de automação de vagas. Por exemplo, Gupy, por exemplo, LinkedIn, Vaga Simplificada, todos esses cadastros, eu sugiro que você pare por agora. Vamos fazer o seguinte acordo. Você vai buscar por vagas que tenham o e-mail do recrutador. E a gente vai trabalhar nessa vaga para você mandar o seu currículo. Você vai olhar para a vaga, vai ler essa vaga inteirinha, ver se ela serve para você ou não, se ela está de acordo com o seu currículo ou não, e você vai escrever um e-mail para essa pessoa nesse molde aqui que eu vou te passar agora. E aí no e-mail, no corpo do e-mail, você vai demonstrar que você leu a vaga, que você leu o seu currículo e que você fez a conexão entre a oportunidade e o seu currículo. Muita gente só procura a vaga, mas as oportunidades que estão dentro daquela vaga são muito mais importantes. Então você vai escrever um e-mail mais ou menos assim. Tá? Eu vou escrever como se fosse eu, Augusto, me candidatando. Olá, recrutador. Não vai escrever recrutador, escreve o nome da pessoa que vai aparecer ali no e-mail. Muitas vezes fala, encaminhar o e-mail para Juliana do RH. E aí você vai ali falar: olá, Juliana, tudo bem? Meu nome é Augusto, eu sou engenheiro de alimentos. Eu estava buscando por oportunidades e vi essa vaga num anúncio. Eu gostaria de me candidatar à vaga tal. Qual que é o nome da vaga? Escreve ali. Por quê? Eu acredito que o meu currículo tenha muita aderência a essa oportunidade. Por quê? E aí você vai ler a vaga e vai tentar entender o porquê que você faz sentido para essa vaga. Justifica. Eu sou um engenheiro de alimentos que trabalhei com desenvolvimento de produtos e processos. Eu criei um novo ingrediente e eu acredito que essa vaga tem a ver por causa disso. Fico à sua disposição para uma possível entrevista. Muito obrigado. Coloque o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone na assinatura. Faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes durante essa semana e você vai ver como as respostas vão ser diferentes. Depois dessa situação do término do contrato, eu comecei a pensar um pouquinho sobre como que seria a estratégia se eu não tivesse deixado de chegar até esse momento. E aí eu criei uma metodologia através da minha experiência, que eu batizei de SCM, sobreviver, crescer e multiplicar. A primeira fase desse método é um método de sobrevivência, um método no qual a gente precisa se reposicionar rápido. Se acontecer essa urgência, a gente precisa entrar em contato com os recrutadores, a gente precisa arrumar uma vaga, a gente precisa voltar para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Como é que a gente faz isso? Através desse módulo de sobrevivência. Depois que a gente conseguiu a nossa posição, a gente passou nessa entrevista, a gente conseguiu a vaga, a gente vai para um módulo que é um módulo de crescimento. É um módulo no qual você consegue pedir um aumento, que você consegue se expor melhor, que você consegue buscar outras oportunidades já estando empregado. E o terceiro módulo é a multiplicação. Como é que você obtém outras fontes de renda? Como é que você multiplica aquele valor através de ferramentas que o mercado te proporciona? Como é que você faz para não depender somente daquele salário, daquele faturamento, daquele contrato? Isso vai fazer com que você sobreviva. Se você algum dia perder tudo que você tem, você vai conseguir se reposicionar usando a sua formação. Você vai conseguir crescer dentro da indústria usando a sua formação e você vai conseguir multiplicar os seus ganhos através da sua formação. Essa é a ideia do método e é isso que eu utilizo até hoje, diferentes estágios da minha vida. Ou sobreviver, ou crescer, ou multiplicar. Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais no que é esse método, e se faz sentido para você, eu vou falar cada um dos módulos para que a gente consiga entender melhor se isso faz ou não sentido para a sua vida e para o seu momento atual. Dentro do estágio de sobrevivência, a gente vai falar de 4 módulos básicos. Cada um desses módulos eles são online, são gravados, você pode assistir quantas vezes você quiser e quantas vezes você precisar. O
primeiro módulo, a gente vai falar de como procurar vagas e oportunidades e por que que isso é tão importante, qual que é a diferença que isso faz na sua mentalidade como profissional. Segundo módulo, eu vou te ensinar como montar um currículo. Pode parecer besteira, mas muita gente coloca muita informação, pouca informação e principalmente não personaliza as informações que estão dentro do currículo para cada uma das vagas que vai aplicar. Isso já é uma dica super importante. Terceiro, como preparar o seu LinkedIn. O LinkedIn não é uma rede social de relacionamento amoroso, ele foi criado e desenvolvido para networking profissional. Se você não está lá sendo profissional da indústria de alimentos, independente se você é CLT, PJ, consultor, empresário, é dono de uma empresa, você precisa estar no LinkedIn para procurar profissionais, para se candidatar à oportunidade, principalmente para faturar mais. Esse é o lugar para você estar. E o quarto módulo, a gente vai te preparar para a entrevista. Quais são as ferramentas que eu uso, o que que eu faço, o que que eu penso, qual que é a estratégia para a gente passar em uma entrevista. Com esses 4 módulos, você nunca mais vai ficar sem uma oportunidade. Você nunca mais vai ter medo de ficar sem o seu emprego. Você nunca mais vai ter aquela ansiedade de ouvir o você está demitido. Você vai sobreviver, você vai pagar suas contas, você vai estar bem. E o segundo estágio é o crescimento. Aqui é uma das etapas mais importantes que eu acho que faz falta para todo profissional que está trabalhando com alimentos. Às vezes a gente está ali no dia a dia e a gente esquece que a parte importante da nossa carreira é o crescimento e a gente precisa estar focado em fazer isso. Aqui também são 4 módulos e o primeiro módulo é o módulo mais legal, o módulo mais divertido e mais simples também, como pedir aumento. E aqui não é só aumento de salário, é aumento, renegociação dos projetos que você está fazendo, renegociação do contrato que você fez com a empresa que você está prestando serviço, ou uma simples renegociação de salário de CLT que você tem aí hoje. Eu vou te ensinar como pedir esse aumento e justificar esse aumento de uma maneira que fica quase impossível falar não. No sexto módulo, a gente vai aprender como fazer networking, tanto online quanto presencial. Muitas vezes, essa gestão de networking, ela é muito falha, porque a gente só pede ajuda para as pessoas quando a gente precisa, e a gente não dá nada em troca. Networking é uma relação de 2 vias. É super importante você ter a sua rede de contatos muito bem alimentada, nutrida e cuidada. Sétimo módulo. Uma coisa que eu acho que muda muito a nossa forma de trabalhar é entender qual que é a diferença entre uma CLT e um PJ, qual que vale a pena, em que momento vale a pena e o que que a gente precisa entender desses sistemas de pagamento. Muitas vezes você escuta PJ e você não sabe muito bem do que está falando. Quais são os benefícios, quais são os direitos, quais são os deveres que cada uma desses tipos de contratação tem. CLT ou PJ, vai ficar muito mais fácil de você escolher entre um, outro e fazer as contas de qual vale a pena ou não. E oitavo módulo é como você vai fazer dinheiro com a formação que você tem através de serviços e produtos no B2B. Eu faço muito isso, eu acredito que eu posso te ajudar, principalmente através de vendas para serviços e produtos no B2B, que é de empresas para empresas. Esse módulo serve para você como pessoa física, para você como profissional, para você como consultor na área de alimentos. Com esses 4 módulos, eu acredito que você vai crescer muito na sua carreira, principalmente em termos de contatos, em termos de autoridade e principalmente em termos de conta bancária, de faturamento mensal. Esse é o nosso objetivo. E agora vamos para o terceiro estágio, que é o de multiplicação. A gente vai olhar para tudo isso que a gente está fazendo e vamos ver como a gente vai fazer para multiplicar esse valor que está entrando. O primeiro deles é através de consultoria em desenvolvimento de negócios. Muitas vezes a gente fica focado na consultoria técnica. A gente olha para a qualidade, para a produção, para a pesquisa e desenvolvimento, para novos produtos e esquece que olhar para o todo, olhar para o estratégico, olhar para o negócio faz grande diferença, principalmente no resultado e no retorno que você pode negociar. Às vezes você está falando e só precisa mudar a linguagem e o foco das suas negociações para você conseguir obter uma fatia maior do bolo. Por quê? E aqui eu vou te dar uma grande dica. A consultoria em desenvolvimento de negócios olha para a estratégia do negócio como um todo. A consultoria em qualidade só vai olhar para o setor de qualidade. Só essa mudança de foco vai fazer com que você aumente o seu faturamento de um projeto que está nichado ali dentro da área de qualidade para um projeto que está olhando para o negócio como um todo. E vai ficar muito claro isso na aula de negociação salarial. Por que essa pequena diferença faz com que você consiga aumentar tanto o seu faturamento? 10º módulo, como é que você faz para ganhar em dólar? Isso daqui é um sonho que eu tenho desde sempre.
Eu consigo fazer isso do Brasil, hoje eu faço dos Estados Unidos. Eu gostaria de mostrar para você quais são as possibilidades que você tem atualmente de fazer isso ganhando no Brasil, quais são as formas legais de se fazer isso, quais são as formas para você oferecer seu serviço através de plataformas e principalmente como que eu fiz para fazer a minha migração para os Estados Unidos e as diferentes formas que você pode tentar fazer a sua migração também para outros países e trabalhar legalmente ganhando em dólar. E o módulo 11 é um módulo que fica um pouco fora totalmente da indústria de alimentos, mas é algo que eu faço muito no meu dia a dia, que é investimento em ações, investimentos em criptomoeda, investimento em milhas e cartões de crédito. Eu batizei esse módulo de engenharia do dinheiro. Eu acredito que isso é super importante se a gente quiser multiplicar o nosso dinheiro através disso ou também fazer com que o nosso dinheiro valha mais. O mercado de milhas e cartões de crédito, ele faz com que você consiga usufruir de benefícios que você talvez não tenha que pagar o valor total. Essa é a engenharia do dinheiro. E o módulo número 12 é o fechamento do curso, é sempre um módulo ao vivo no qual a gente vai fechar todo o nosso desenvolvimento e nossa evolução durante esses 3 módulos. A metodologia SCM do Trainee Food Brasil é a metodologia que eu desenvolvi através das minhas experiências, eu uso até hoje e eu acredito que funcione, porque ela está definida através de um passo a passo muito claro, objetivo e que dão bons resultados. Mas isso aí não é para mim, Augusto. Eu já estou bem no mercado, já estou bem posicionado, tenho ali meus rendimentos, eu estou investindo, já estou super bem. Mas até quando? Essa é a grande pergunta. Eu sempre, nos momentos que eu achava que eu estava super bem, que eu estava bem posicionado, que eu estava estável, chegava uma surpresa. Eu tinha que me reposicionar, eu tinha que me recolocar. Então eu te pergunto, até quando você vai estar bem? As empresas, elas têm pessoas e nem sempre as pessoas que tomam as decisões, elas estão pensando em você. Elas estão pensando na empresa. Então, até quando você vai fazer sentido para a empresa? A empresa pode fazer sentido para você, a vaga pode fazer sentido para você, o salário que você recebe pode fazer sentido para você, mas para a empresa, você faz sentido até quando? Até quando uma pessoa resolver que você não faz mais sentido. E aí? Você vai estar preparado? Esse curso é para você se preparar se você já estiver bem. Esse curso não é para mim. Eu trabalho como consultor de alimentos, eu trabalho vendendo serviço, eu trabalho tirando contratos. E eu falo para você que sim, é para você. O básico da consultoria de alimentos é saber se posicionar. E aqui a gente não está falando de vagas, a gente não está falando de vagas de emprego, mas sim de oportunidades. Quando a gente busca por oportunidades, pode ser ela através de uma vaga, pode ser ela através de contatos dentro da empresa que precisam resolver problemas, essas oportunidades elas fazem parte do dia a dia de um consultor de alimentos. Então, muitas das vagas e das oportunidades que eu vi, eu consegui entrar como consultor de alimentos recebendo um salário de um FII mensal. Então, você é contratado para assumir uma vaga que você consegue fornecer como um serviço e receber como um funcionário. Você tem todos os benefícios de um funcionário, que é receber o seu salário ali tranquilinho todos os meses, e você tem todos os benefícios da consultoria de alimentos, que é a flexibilidade para você montar um plano de ação, montar a sua equipe, montar a estratégia que você vai ter de trabalho e ainda assim buscar outras oportunidades em conjunto. Eu acho que se você trabalha na área de consultoria de alimentos, uma das grandes oportunidades que você pode estar deixando passar é procurar vagas olhando para as oportunidades de contrato que você pode fechar na sua consultoria de alimentos. Já parou para pensar nisso? Augusto, eu não consigo participar disso, eu trabalho muito, eu não consigo participar ao vivo das aulas. Não tem problema. As aulas ficam gravadas e até as aulas ao vivo ficam gravadas para você assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser. Não precisa se preocupar e sempre vai ter aula ao vivo. Então, se você perder uma aula ao vivo, você pode participar da outra aula ao vivo, não tem problema. Está sempre disponível para você assistir. Augusto, eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento. O curso ele pode ser pago em várias parcelas, até 12 parcelas, e ele não é tão caro quanto o reajuste que você vai conseguir se você assistir a aula de como pedir aumento. Eu tenho certeza que você vai querer até me pagar mais, por isso que eu estou te ensinando nessa aula. Porque você vai conseguir olhar para os seus resultados e entregar o resultado muito maior do que o salário que você recebe. Então, esse curso ele vai te ajudar a enxergar isso. Não tem preço que pague por esse aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida. Você não vai usar uma vez só. Isso você vai usar em todas as vagas. Dá uma olhada no exemplo que eu deixei para vocês da Jéssica, por exemplo. Ela usa até hoje as técnicas que eu ensinei para ela. E o mais legal de tudo isso é que você não precisa simplesmente se basear num modelo de estou procurando emprego, estou procurando oportunidades. Você vai receber essas oportunidades, você vai ficar um profissional muito mais requisitado. Dá uma olhada nesses prints que eu vou deixar aqui, ó. Vagas de 10, 12, 15 mil, me perguntando se eu tenho quem indicar ou se eu mesmo quero participar desse processo. Quantas vezes você recebe esse tipo de solicitação? O curso vai te ajudar a se posicionar de uma maneira que você vai receber convites para participar de processos seletivos. E aqui, diretamente no seu e-mail, no seu WhatsApp e também
no seu LinkedIn, por que não? Você ainda está na dúvida se você vai entrar? Então eu vou te deixar 3 bônus para te ajudar. E não é aquele bônus que a gente sabe que não vale nada. O primeiro bônus é que eu tenho uma pessoa que fica especificamente buscando vagas de acordo com os critérios do Training Food Brasil, entregando direto. Então, toda semana você vai receber vagas no seu grupo de Telegram. Você não vai nem precisar procurar, as vagas e oportunidades já vão aparecer ali bonitinhas e filtradas para você só aproveitar. Esse é o primeiro bônus, um grupo exclusivo de vagas para você receber as vagas sem precisar se preocupar. O segundo bônus é a aula mensal ao vivo que você vai ter comigo. Então, se você perdeu todas as aulas ao vivo que aconteceram antes, você não precisa se preocupar, porque todo mês vai ter uma aula ao vivo e a gente vai discutir algum assunto nessa aula e você vai estar lá participando. Terceiro bônus, e o mais importante, é que essa comunidade de pessoas, de profissionais, ela está sendo criada e você vai participar dessa comunidade, vai ter contato entre as pessoas. Imagina se você entra num grupo que recebe oportunidades e compartilha oportunidades. É super legal, não é? Se eu tivesse um grupo que eu recomendasse profissionais, eu ia ser muito mais feliz. E essa é uma das ideias do curso. Eu recebo muita solicitação se eu conheço profissional para trabalhar no comercial, na qualidade, na produção. Eu não tenho quem recomendar porque eu não conheço. Então, se você participar da formação Training Food Brasil, eu tenho certeza que você já vai ser um profissional diferenciado para eu poder recomendar. Imagina as pessoas que estão na comunidade que também vão receber essas vagas e também vão poder te recomendar. E você vai estar nessa comunidade recomendando outros profissionais. Não é legal? Venha fazer parte. Esses 3 bônus. Aula ao vivo, vagas no seu grupo de Telegram e comunidade. Se você quer fazer dinheiro com a sua formação em alimentos, não só voltando para o mercado de trabalho, mas também se posicionando, crescendo e multiplicando e faturando muito mais com alimentos, já se inscreve agora e acessa o módulo número 1 ainda hoje. Vem que eu tô te esperando. E se você não gostar, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Entra no curso, vê os módulos, entende um pouco do conteúdo. E se você não gastar, você nem precisa falar comigo, é automático. Você entrou na plataforma, pede seu dinheiro de volta, em 7 dias você vai receber 100% do reembolso. Eu acho que o curso Training Food Brasil, ele vale muito a pena. Por quê? Ele é uma maneira de eu escalar esse conhecimento, democratizar essa informação e algo que eu não poderia fazer se eu tivesse 1 por 1. Nos processos de coach, desenvolvimento de pessoas e profissionais, a gente vai gastar pelo menos umas 5, 6 sessões presenciais. Cada uma dessas sessões vai custar em torno de 200, 300 reais. Só aí você já pagou o curso 3, 4 vezes sem problema. E ainda assim, a gente vai ter o contato ao vivo todos os meses. Então, vale muito a pena. Não perde tempo e já faz a sua inscrição. Eu sou o Augusto, da Food Brasil, seu engenheiro de alimentos, o criador do curso Trainee Food Brasil, através da metodologia Sobreviver, Crescer e Multiplicar, SCM. Eu estou esperando você para fazer parte dessa turma. Se você tiver qualquer dúvida, já me chama, que eu posso te ajudar. Vem, não perde tempo.